notícia de situações às quais foram submetidas médiums de efeitos físicos. Eram coisas assim, às vezes até grotescas, né, de amarrar com 100 metros de corda, de colocar a pessoa em contato com duas pessoas, passando uma corrente elétrica pelos corpos das pessoas, né, para que se uma lâmpadazinha lá apagasse, ele determinaria que alguém ali se moveu, uma coisa assim. Mas nada disso foi feito, não. Ele se encontrou com Eusébio Paladino e disse, eu soube que na presença da senhora algumas coisas interessantes acontecem, objetos levitam, se deslocam. Aí ela olhou para ele e disse assim, eu tenho alguma coisa mais interessante para o senhor. Aí começou a doar o material, aquela coisa da doação do ectoplasma, e se forma um corpo de mulher, com um véu sobre o rosto. Vocês devem conhecer essa história, né? Mas é gostoso relembrar, né? Aí ela começa a caminhar na direção dele, quando chega frente a frente com ele, levanta o véu e diz assim, Cesário, filho meu, era a mãe dele. Então observem os detalhes, não é? Mãe. Imagine, eu sou uma pessoa totalmente descrente e eu chego numa reunião experimental, onde ocorreu uma materialização. Quem sabe esse espírito ou médium estava num gabinete, porque tem os cuidados necessários com o médium. Não é? Então, por isso se usava um gabinete. Então, há casos de um experimentador que, isso é relatado aí nos clássicos do Espiritismo, que ele enfiou a mão no gabinete, quando ele olhou lá, não tinha ninguém. Havia ocorrido o fenômeno exteriorização do corpo físico ou invisibilidade. Interessante isso, né? Algumas materializações ocorreram paralelamente a esse fenômeno, mas nem todas. Muitas vezes o médium ficava lá em transe, o caso de Eusébio Paladino, doou o material e apareceria a mãe de Cesário Lombroso. Né? Então, presumimos que a partir dali surgiu um estudioso, um investigador do espiritismo que tem livros até escritos aí, no caso favoráveis à doutrina espírita. Leon Denis relata, num livro Depois da Morte, que em 1869 uma comissão de 33 pessoas se reuniu para dar um basta naquela profusão de coisas, o povo falando de aparição de espíritos e mesas e N outros fenômenos. Né? Então essa comissão foi investigar, e essa investigação durou 18 meses, ou seja, 1 ano e meio, e se apresentou um relatório favorável ao espiritismo. Eu às vezes fico me perguntando, será que esse relatório ainda existe? Não é disponível em língua portuguesa, ou não, que seja, a gente até, quem sabe, providencia aí uma pessoa que domine a língua, provavelmente deve ter sido feito em língua inglesa. Quem foram os componentes dessa comissão de 33 pessoas? Isso é muito gostoso para nós espíritas saber que tudo isso aconteceu. Mas as pessoas que não acreditam não sabem disso. E também não procuram saber. Não é? Então ficou aqui o caso do executivo e a comparação com o caso de Cesário Lombroso. Aí anotamos aqui, porque isso aparece em mais de um texto espírita, né? Há quem diga, isso está na codificação, mesmo que eu visse, não acreditaria, pois que é impossível. O que você diz a uma pessoa dessa? Não diz, né? Espera que o tempo trabalhe, não é? E um dia ela desperte e encontre nas suas experiências o caminho que a leve a algum fato que seja para ela um fato que contribua para a sua convicção espiritualista. Aí até anotamos essa expressão, está no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz assim, o orgulho é a catarata que destrua a visão. Porque o orgulho é que faz uma pessoa se pronunciar desses termos. Mesmo que eu veja, eu não acredito porque é impossível. Então, muitas vezes eu, quando paro para pensar nesse assunto, a gente de vez em quando ocupa o pensamento pensando em espiritismo, né? Então, é interessante fazer esse tipo de reflexão. Quando o sono faltasse durante a noite, você começa a pensar em espiritismo, deve ser interessante fazer esse tipo de experiência. Né? Mas, eu fico pensando assim, os ilusionistas, eles fazem coisas surpreendentes, né? Eu cito só um caso. O David Copperfield, que é um dos mais conhecidos, ele se colocou dentro de um cofre, acorrentado. Este cofre estava dentro de um prédio que foram distribuídos explosivos porque esse prédio seria implodido. E aí se iniciou uma contagem regressiva. Entenderam a situação? Ele está dentro de um cofre, acorrentado, dentro de um prédio que vai ser implodido. Aí começa a tal contagem regressiva. Então, antes que o prédio viesse abaixo,
Do lado de fora aparece o Copperfield, imagina essa mesa aqui coberta com uma toalha, ele aparece uma placa metálica, um pano, aí o pano começa a subir assim, aparece o David Copperfield. Aí eu pergunto para você tem alguma ideia de como esse homem fez isso? Eu acho que ninguém tem, né? Olha, eu me submeto a essa situação que eu vou expor para vocês aqui. Existe um fenômeno chamado transporte. Eu falei assim, meu Deus do céu, será que esse camarada tem em si o domínio dessa técnica, mas tomou o rumo, né, que deve render para ele muitos dólares, né, essas exibições? Porque em algumas obras de autores orientais, e aqui fica a sugestão para quem gosta de fazer alguns estudos comparados, ler obras de outras fontes, a autobiografia de Yogi, do Paramahansa Yogananda, ele cita o caso de um cidadão. O homem é um religioso, mas olha só o que é a mente humana, né? Aceitando sugestões, ou dele mesmo, né? Que é muito fácil atribuir a coisa ao obsessor, mas ele é um religioso que fez voto de pobreza. Tem voto de pobreza, voto de castidade, tem votos. Isso acontece em algumas escolas hinduístas. Então ele se propunha a andar pela rua nu, e por conta de estar nu na rua, ele era preso. Mas daí a pouco, quando ele era encerrado no cárcere, se via um homem andando no teto da delegacia. Como é que ele fazia isso? Ele se transportava, né? Porque ele não abria as portas do carro. Né? Então, eu fico, meu Deus do céu, será que eu estou aventando uma hipótese das hipóteses, tá? Porque é surpreendente isso. Eles fazem coisas muito surpreendentes. Mas o ilusionista, ele faz a coisa num ambiente previamente trabalhado para fazer a sua exibição. Não é? Você não vai chegar e dizer, agora que você aqui no caminho da luz, faça determinada coisa. Ou seja, repetir aquela situação lá tão inusitada, né, do estar acorrentado dentro do cofre, dentro do edifício, que estava a ser implodido. Outro fato rapidamente interessante, numa coletânea, foi até muito interessante essa programação, foi uma vez só, numa emissora dessas com a Bandeirante, no final de semana, eles mostraram uma coletânea de apresentações naqueles shows de talentos que acontecem em diversos países, né? E eles realmente fizeram uma coletânea, tinha China, de Estados Unidos, Japão e N outras nações. Uma senhora oriental entrou no palco, ela fez um movimento assim de corpo, gente, saíram várias borboletas do corpo dela. A gente está acostumado a ver tirar coelho da cartola, ou até um pombinho que sai assim da roupa do ilusionista. Saíram borboletas, uma borboleta pousou na testa de um dos jurados. Como é que ela faz aquilo? Faz, que foi feito ali, na presença de dezenas ou quem sabe centenas de pessoas que tinham uma plateia. Então, para muitas pessoas, eu estou citando esses exemplos, porque os médiuns de efeitos físicos eram submetidos a esse tipo de situação. Mulheres com o furinho na orelha, passava-se uma linha pelo fundo da orelha, amarrava na cadeira, porque não, a gente tem que ter certeza de que ela ou ele não vai fazer nenhum tipo de prestidigitação. No entanto, as materializações, as aparições tangíveis, não deixaram de acontecer quando era conveniente acontecer, porque existe um propósito para tudo isso. Há uma distinção a ser estabelecida também entre o que se possa considerar conhecimento, mais informação do que conhecimento, aquela distinção que foi feita ainda há pouco, do que seja virtude, as qualidades do ser humano, que nos colocam, quando nós a adquirimos, num processo de sintonia maior com esse mundo espiritual. É algo que, para nós assim, ainda que seja um conceito dito subjetivo, é alguma coisa que você pode perceber por conta dos exemplos que nós temos aí, daquelas pessoas que, algumas delas ditas até almas heróicas, que trabalharam tanto em si, na sua transformação, que se tornaram elementos extremamente sensíveis ao contato, à interação com essa dita dimensão espiritual. Então é interessante observar que o conteúdo, a informação é importante sim.
na própria codificação está dito que a inteligência ela vai ser um instrumento que vai te dar maiores possibilidades de análise dos fatos. Mas, logicamente, tudo depende da maneira como ela for usada. Aí a gente repete aquela mesma situação. Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. É o foco das nossas atenções. E eles até dizem, quando as calamidades foram produzidas pelos loucos da inteligência sem educação espiritual, né? Infelizmente isso aconteceu. Aí eu diria, não só os loucos da inteligência, mas até pessoas que tinham um poder de persuasão tão grande, mas que realizaram coisas tão drásticas. A gente lembra o caso da Guiana, né? Onde um homem dito religioso usou de uma argumentação tal que convenceu algumas centenas de pessoas a tomar cianureto num suco de fruta, e as pessoas desencarnaram. Né? Uma coisa dantesca. Se olhar aquela foto e ver corpos espalhados dentro de um sítio. O Jim Jones, né, que se chamava, não é isso? Um pastor evangélico. A espiritualidade, ela toma algumas medidas. Essas medidas seguem algumas conveniências. Vamos estudar isso, porque é lançada uma pergunta no estudo. Por que os espíritos não se esforçam para convencer? Por que os espíritos não se esforçam para convencer? Imagine, por exemplo, um pai que incutiu na mente dos seus filhos a ideia do materialismo. E ele, desencarnando na espiritualidade, ele mais uma vez se percebe vivendo. Não é? Porque o ser humano, nós temos 7 bilhões de espíritos encarnados e sei lá quantos bilhões de desencarnados aí gravitando em torno do planeta. Então, nós temos pessoas com os mais diversos perfis psicológicos. Então, quando você ouve uma mensagem de um ateu materialista desencarnado, mas ele era uma pessoa de um comportamento equilibrado, ele pode dizer assim, como já em algumas cartas, até daquelas recebidas pelo Chico Xavier, eu não acreditava na possibilidade de que me vejo favorecido. Bom, né? Ele reconhecer isso. Mas na reunião mediúnica já ouvimos um desencarnado falando para o doutrinador assim, você não está me entendendo, eu não me libertei dessa vida miserável. Ele era materialista. E não vivia uma vida bem, não estava bem consigo. Então, as variações, eu diria que surgirão aí quase ao infinito. Às vezes, dentro desse contexto dos materialistas, porque vai depender de como ele se conduziu. Que valores ele mesmo, como sendo uma pessoa materialista, ele amealhou na sua existência. Né? Aí vem a questão, aquela pessoa que sendo materialista, eu me referi aqui ainda há pouco, a um pai materialista na espiritualidade. Ele pode ter sido um pai zeloso, né? Consciente de acordo com os princípios dele lá, da sua função educador, ajudando os seus filhos, conduzindo pelo caminho da humildade, né? Da honestidade. Isso tudo é possível. Deus emprega métodos convenientes de acordo com os indivíduos. O método vai variar de acordo com o perfil do indivíduo. E se este indivíduo trouxe para essa existência algum planejamento nesse sentido, não é? Porque quantas pessoas tiveram a oportunidade de sair desse materialismo por conta de ter presenciado um fenômeno, e às vezes até é fato curioso, né? Na leitura de um livro. Tem alguns casos de pessoas que se tornaram até expoentes aí da doutrina espírita. Eu me converti ao espiritismo depois que eu li o Problema do Ser e o Destino da Dor, de Leon Denis. É possível? É. Então, quer dizer, é como se aquela pessoa estivesse separada da convicção espiritualista por um fiozinho muito tênue, né? E que a leitura do livro abriu a mente dela para essas possibilidades, a carga de lógica que existe nessa questão da imortalidade da alma. É difícil você encontrar uma família onde não tenha uma história que seja de alguém que tenha presenciado um fenômeno ou ouvido de um familiar, alguma coisa nesse sentido. Desde aqueles fenômenos mais elementares até aqueles mais contundentes, né? Falando de uma profetada, de uma amiga que
uma pessoa que trabalha para mãe de um casal de filhos e já tem um netinho, uma pessoa com maior honradez, né? Mas tem uma pendência lá do passado, e essa pendência está relacionada a seu filho, né? Desse casal tem um filho, hoje um homem de mais de 30 anos. Quando a gente diz que Deus poderia, eu ia perguntar, mas Deus não poderia usar de meios retumbantes? Aí a própria espiritualidade pergunta, e o médico? Né? É fato, ele poderia sim, porque ele é a suprema inteligência do universo, o supremo poder, né? Todo o expoente máximo de tudo que é bom, tudo que é positivo. Mas existe um plano com relação a cada um de nós, e a nossa postura íntima, não é? Ouvimos uma vez de um médico, ele é pediatra e homeopata. Ele é um daqueles videntes que tem evidências com um pouquinho mais de intensidade. Não aquela intensidade que Divaldo Franco e Chico Xavier tem. Mas é um médico pediatra que numa sala de parto, ele diz que vê às vezes um facho de luz iluminando o ambiente lá da mãe, né, do obstetra retirando a criança do ventre da mãe, mas às vezes vê o obsessor tentando atingir o reencarnante. Né? A evidência mais ou menos nesse sentido. E esse médico, ele disse que indo ao cemitério presenciar o sepultamento lá do corpo de alguma pessoa amiga, ele disse que se impressionou com o número de espíritos que é trazido ao cemitério para ver o corpo de conversão. Isso acontece? Acontece. A espiritualidade, dependendo do perfil do espírito, pode usar uma medida mais contundente. Isso é fato. Em outras histórias vocês vão ouvir aí. Na reunião mediúnica, quando chegam aqueles espíritos bem rebeldes, alguns médios videntes dizem, olha, os espíritos que trazem esses, às vezes são do estilo carregador de piano. Vocês vão achar até engraçado. Mas tem que ser para haver uma intimidação. Eles vão chegar na reunião e dizer que estão sendo trazidos ali à força, e você vai concordar com eles. Mas você vai dizer o propósito deles terem trazidos ali. Então, em algum momento, ele vai falar alguma coisa de si. Porque o orgulho, muitas vezes, impede que o obsessor chegue na reunião mediúnica e se identifique. Identifique no sentido de falar de si. Ele não vai citar o nome da pessoa, a gente nem faz vinculação. A gente estuda o caso em si, porque ele traz ali uma problemática que a doutrina espírita e a sua sensibilidade humana, combinadas, vão com certeza ajudar aquele espírito, de alguma forma. Até pelo fato de ele ser trazido ali, já está sendo ajudado, porque o choque anímico proporciona já alguma coisa de bom para ele. A espiritualidade diz, Deus, primeiramente, corrige o orgulho. Primeiramente, vamos trabalhar o orgulho do ser humano, né? Essa coisa da sua supervalorização. Ele se achar acima de todos e de não ver nenhuma necessidade de se interessar, investigar as coisas de ordem espiritual. Isso existe. Falamos no início que não vai aqui nenhuma censura, não. Mas muitas vezes o não procurar pode ser movido também pelo orgulho. Não é? Pode ser que aquela família, muito bem estruturada, não sinta a necessidade da religião. São vários perfis psicológicos por conta da multiplicidade de seres humanos que a gente tem aqui na Terra. Ele até faz uma comparação com o filho pródigo, né? Porque depois que ele enfrentou as necessidades, valorizou o quanto é importante a sua vida lá sob a tutela daquele pai amoroso, que era um pai amoroso, e ele retorna e a espiritualidade diz que esse pai representa Deus, e que essa parábola seria a negação absoluta das ditas penas eternas. Mas essa comparação é também cabível, não é? Porque o sentir necessidade de Deus, em algum momento, pode surgir alguma situação em que a pessoa sinta essa necessidade. Às vezes a desencarnação de uma pessoa muito querida, que toca na sensibilidade da pessoa e quem sabe a partir daí ela passa a investigar. O Carlos Bacelli conta muitas histórias
envolvendo a pessoa do Chico Xavier. Numa delas, muito interessante, o Chico é solicitado para atender uma situação em que uma família árabe, o patriarca da família ficou viúvo, a mãe desencarnou. E ele se aproximou de uma mulher mais jovem. E a família parece que não aceitou esse casamento, essa união. Não é? Estava havendo uma situação, criou uma situação desagradável ao ponto de adoecer o patriarca, esse árabe. Aí o Chico é solicitado para atender esse caso. Diz que o Chico foi até o hospital e no ambiente do hospital o Chico é mediunizado pela mãe desencarnada e fala em árabe, faz uma preleção para a família ali. Diz que o pessoal se sensibilizou, aí decidiram por melhorar a situação. Você vê o que é a competência, a sensibilidade de um médium do quilate de um Chico Xavier. Essa é uma das múltiplas histórias que se conta aí acerca desse venerando. Eu aqui utilizo a mesma expressão que Divaldo usa quando se refere ao Chico, o venerando médium Francisco Cândido Xavier. Colhemos também algumas informações interessantes no livro dos médiuns, que se encaixa nesse assunto. Porque lá no item 231/3, o livro do médiuns é totalmente numerado, né? 231, na questão de número 3, eles dizem algumas coisas que são informações importantes para a gente. Ele dizendo o seguinte: quem responde a maioria das questões ou é Erasto ou é o Espírito São Luís, que é o presidente espiritual da Sociedade Parisiense dos Espíritos. Mas eu acredito que quem dá essas respostas é Erasto. Não está indicado lá não, mas na sequência anterior está indicado Erasto. Ele diz assim, que os espíritos superiores não vão às reuniões onde a presença deles é inútil. Ou seja, numa reunião com propósitos frívolos, alguma coisa sem responsabilidade, eles não vão se aproximar. Quem vai se aproximar dessa reunião vão ser espíritos daqueles folgazões, aqueles que não têm compromisso com a verdade. Ele diz assim, eles vão aos meios pouco instruídos, mas onde há sinceridade. Mesmo que seja um meio pouco instruído. Não é? E nós estamos falando dos mistérios ocultos aos doutos, quer dizer, a pessoa pode não ter instrução, mas ter a seriedade, não é? A humildade de encarar um fenômeno psíquico, como é a comunicação com os desencarnados, de forma séria, de forma responsável. E ele diz assim, não vão aos meios instruídos onde domina a ironia. Ou seja, o meio pode ser instruído, mas as pessoas estão ali dominadas de uma arrogância, de uma soberba, que não interessa aos espíritos superiores. Eles também não vão se aproximar desse grupo. Como nós estamos falando da questão do conhecimento, da instrução, às vezes auxiliando, abrindo portas para o conhecimento espiritual, mas às vezes criando obstáculos dependendo da postura da pessoa. Vamos lembrar um fato, no censo 2010, eu acho que não sei se existe outro após 2010, mas o que nós colhemos lá na pesquisa é que no censo 2010, onde foi dito que os espíritas são percentualmente os que têm maior grau de instrução, foi dito o seguinte, que 31,5% dos espíritas têm nível superior. Por que estamos anotando isso? Porque é interessante observar que mesmo uma pessoa instruída tem algo da maturidade espiritual que faz a pessoa entender, utilizar dessa intelectualidade para entender as coisas espirituais. A intelectualidade aqui aparece como aquela dita, no sentido popular, a faca de dois gumes. Né? Ela tanto pode alimentar a presunção de superioridade, né? como pode abrir caminho para a compreensão dos fatos. Um fato, para ser analisado, depende do conteúdo. Então, principalmente se essa pessoa, como é sugerido pelo codificador, buscar antes a filosofia espírita, para quando ela tiver contato com o fenômeno, ela ter condições de interpretar. Não é? Que a pessoa pode, como o tal executivo que foi lá na reunião de materialização, e saiu de lá do mesmo jeito que entrou, ou seja, descrente. Aí anotamos aqui um trecho da Gênese, também sobre o assunto do estudo de hoje. O grau da extensão das faculdades do espírito é que
na encarnação, o torna mais ou menos apto a conceber as coisas espirituais. Essa aptidão não é dada pela ciência. A ciência pode ser um instrumento, mas essa aptidão não é dada pela ciência. É uma maturidade que o espírito alcança e o coloca em condições mais habilitadas para analisar as coisas de ordem espiritual. Allan Kardec usa uma expressão. Ele diz que ao observador atento, mesmo o fenômeno mais simples, mais elementar, não passa despercebido. Ainda há pouco, por exemplo, nós falamos da tal seçãozinha de efeitos físicos do corpo. Sempre a gente faz questão de dizer, quando está no centro espírita, né, que não é recomendado. Até porque não é para a gente estar evocando o espírito na nossa casa para satisfazer a curiosidade. Mas aconteceu de num hotel onde estavam hospedados amigos de Rui Barbosa e também Rui Barbosa, o Rui Barbosa estava dormindo. Então eles, os amigos, decidiram promover a sessãozinha de efeito físico do corpo. Então, o corpo começou a se deslocar, formando palavras numa língua que logo de início eles viram, isso aqui não é língua portuguesa, mas alguém fica anotando, né? O corpo se desloca, vocês sabem como fica a tal sessãozinha do corpo, ou não sabem? Né? Que a mesa tem que ser uma mesa lisa, assim, o copo é colocado de boca para baixo, e as pessoas, pode ser número de 4, ou se não tiver 4, tem 3, né? Isso vai depender das possibilidades da capacidade psicocinética do espírito que vai se apresentar. Coloca-se um alfabeto, vai lá de A a Z, números de 0 a 9, e no meio desse círculo, a palavra sim e a palavra não. Né? Então o espírito lá começou a girar o copo, formando palavras, alguém anotando, era um texto em inglês. Aí, quando Rui Barbosa despertou, submeteram o texto a Rui Barbosa. Barbosa olhou o texto, realmente, é inconfundível, é o estilo dele. A mensagem era de William Stead, um jornalista inglês, espírita, e havia desencarnado no afundamento do Titanic. Ou seja, o fenômeno pode ser autêntico, só não é recomendado por conta da nossa casa não ser um ambiente apropriado para essas coisas. Allan Kardec despertou para essa realidade com as leis de Girantes. Alguém talvez possa despertar com uma sessãozinha do copo. Basta que, por exemplo, você sugira a pessoa, mentalize aí uma pergunta que você queira fazer ao fulano que está aqui. Não é? Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, eu estou fazendo umas conexões meio perigosas, tá? Estou fazendo conexão de Allan Kardec com sessão de efeito físico do corpo, que pode ser autêntico. Ele fala da utilidade das evocações particulares. O que vem a ser isso? Se eu estou num ambiente e evoco um espírito, e ali naquele ambiente tem alguém que conhece muito da vida daquele espírito, essa pessoa tem condições, a mais habilitada, para analisar a comunicação que vai ser feita. Ele diz, não, realmente, o que ele está dizendo aqui é fato. Eu convivi com ele 30, 40, 50 anos, pode ser a mãe, pode ser a esposa, o esposo, pode ser um irmão. Né? Então, essa utilidade das evocações particulares tem essa característica. Algumas pessoas, os chamados puristas, falam e criticam Chico Xavier quando ele diz que o telefone toca de lá para cá. Eu vejo na palavra de Chico Xavier, ou melhor, não vejo nada que contrarie o proposto por Kardec. Porque quando Kardec fala da facilidade de se comunicar, nós precisamos lembrar que Allan Kardec tinha um respaldo. Allan Kardec era o espírito superior. Eu, particularmente, não sou. Então, eu não vou chegar aqui e dizer, eu quero saber a notícia. Eu nunca tive uma notícia da minha